processo de reclusão na Arábia, conforme ele mesmo testemunhou, escrevendo aos Gálatas, e depois de um curto espaço de tempo em Damasco. Uma vez que ali em Damasco, ele teve que sair fugido, em virtude da perseguição que eclodiu e que fez com que ele saísse até mesmo numa fuga cinematográfica, num cesto sobre um muro. Depois desse processo, o que se sabe é que ele, Paulo, foi até a Jerusalém. Jerusalém era o foco dos acontecimentos religiosos, no que diz respeito ao judaísmo. Jerusalém era o coração pulsante da religião judaica. E por conseguinte também era Jerusalém o berço e o nascedouro dessa nova fé, daqueles a quem o próprio Paulo denomina como sendo os do caminho. E foi contra estes do caminho, em Jerusalém, que Paulo se levantou como sendo um grande algoz, a grande besta selvagem que respirava num refôlego de ódio, ameaça contra aqueles que mais tarde ele descobrira que ao persegui-los, perseguia o próprio Jesus. De modo que essa ida de Paulo a Jerusalém, ela tem um efeito poderoso, porque certamente que a palavra de Paulo, a pregação de Paulo, causaria um alvoroço. O que se sabe é que quando ele chega em Jerusalém, até mesmo alguns apóstolos, muitos discípulos, têm uma certa desconfiança dessa conversão de Paulo. E ali foi nessa ocasião que a gente vê a figura de Barnabé, a quem se define o livro de Atos como sendo um homem bom. E é Barnabé quem faz essa intermediação de Paulo até alguns apóstolos, que ele dirá, escrevendo aos Gálatas, que foram aqueles reputados como colunas da igreja e que lhe estenderam a destra de comunhão. Mas uma coisa acontece em Jerusalém, é que a pregação de Paulo, ela provoca um tumulto que não havia antes, de modo que foi de bom tom que Paulo não permanecesse em Jerusalém, que Paulo voltasse para casa, para a cidade de Tarso. E esse retorno de Paulo para Tarso é quase que uma fala de estancamento, como quem diz: Paulo, segura a onda, porque a gente não quer você aqui, não é bom você aqui. A sua presença, a sua pregação, o seu discurso só está provocando alvoroços. E o que se diz é que Paulo volta para Tarso, volta para casa, e uma vez que ele volta para Tarso, a igreja em Jerusalém tem paz. Eu disse aqui aos meus irmãos que este fenômeno da volta de Paulo para Tarso é como que o Espírito estivesse dizendo: não adianta você querer fazer por mim. É como que essa pedagogia do Espírito Santo tivesse que ser inscrita na consciência de Paulo. Deus não precisa de Paulo. Deus não precisa nem de Pedro, nem de João, nem de mim, nem de você. Ele não precisa. Por isso que esses anos, se é que assim o foram, mas provavelmente foram alguns anos, são aqueles que se chamam os anos do silêncio. De fato, não há nada que se saiba do que Paulo fez em Tarso, exceto que, sem dúvida alguma, ele testemunhou do Evangelho no nível mais particular,
mas nada de uma igreja surgiu em Tarso. São os anos de silêncio do apóstolo. Mas enquanto isso, Deus estava trabalhando na igreja em Jerusalém. Uma igreja que havia se acomodado. Uma igreja cuja visão não tinha sido ampliado conforme as palavras de Jesus que disse: e ser-me-eis minhas testemunhas até os confins da terra. Era uma igreja que estava muito reclusa, muito presa em Jerusalém. E é por isso que você começa a ver os movimentos do Espírito Santo, principalmente na pessoa de Pedro. E tem toda aquela história que a gente viu, de Pedro na cidade de Jope, na ressurreição de Dorcas, na conversão de Cornélio, e todo aquele movimento que faz com que, de forma inconteste, se saiba que o mesmo Espírito que foi derramado sobre a igreja em Jerusalém, também foi derramado sobre a casa do gentil Cornélio, para que ficasse provado que o Espírito tem liberdade para agir. E nesse processo todo de quase que uma expulsão que o Espírito Santo promoveu em Jerusalém para que a igreja saísse do seu gueto, do seu grupo, dos seus cercos etnográficos, naquele processo a perseguição de Estevão teve um efeito espalhador, porque com a exceção dos apóstolos, o que se diz é que os discípulos foram dispersos. E entre estes discípulos que foram dispersos, alguns estavam pregando apenas para os judeus. Mas conforme a gente chega e enxerga no capítulo 11, alguns deles que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, e lá em Antioquia da Pisídia, eles pregam o evangelho também aos gregos. O que já demonstra essa quebra de fronteiras. E com a pregação do evangelho aos gregos que eram de Antioquia, nasceu ali e floresceu ali uma igreja. Pelo que se diz no versículo 21 do capítulo 11, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Nasceu uma igreja, nasceu um grupo dos confessantes, dos que creram, dos que se converteram. Se diz que a notícia se espalhou e chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, que conquanto a gente não tenha aqui o desenho de uma rígida hierarquia, e eu quero falar um pouco sobre esse fenômeno do cristianismo hoje, mas conquanto a gente não tem uma hierarquia rígida, se percebe que Jerusalém era o centro, não é verdade? Era o centro. Se convertem os samaritanos, quem vai lá? Pedro e João. Se converte o gentil Cornélio, quem é o indivíduo que está capitaneando? Pedro, de Jerusalém. Nasce uma igreja em Antioquia, lá em Jerusalém se envia Barnabé. Então perceba que conquanto você não tenha um desenho institucional de uma hierarquia, Jerusalém é esse centro aglutinador, até porque era lá que estavam os apóstolos, aqueles a quem Paulo testemunha como sendo colunas, ou seja, existia uma liderança naquela igreja embrionária do primeiro século. Em chegando lá, Barnabé e Antioquia, o que se diz é que ele se alegrou com a graça de Deus na vida daqueles irmãos, e exortava para que eles, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E a presença de Barnabé, aquele homem bom, cheio do Espírito e de muita fé, serviu para que ainda mais gente se unissem ao Senhor. Então,
Antioquia era como que aquele lugar, aquela terra boa, que plantou-se a semente do Evangelho e começou a dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É aquele lugar onde as pessoas estavam com uma receptividade extraordinária para receber o Evangelho. E quando Barnabé discerniu isso, rapidamente ele concluiu que precisava existir em Antioquia a presença de um outro que fosse capaz de instruir aqueles irmãos. Deixa eu abrir um parêntese aqui importante. Por que Barnabé não ficou sozinho em Antioquia? Por que Barnabé não disse assim: eu vou ser o pastor desse povo, e eu vou tomar conta desse rebanho, e vai ficar grande essa igreja aqui? Por que Barnabé tem a humildade de dizer assim: eu preciso de outro alguém? E esse outro alguém era Paulo. Eu lhe digo, porque aqui ainda não se instalou essa doença que se instalou, principalmente nas igrejas evangélicas, dessa sede de querer ser o líder de um grupo. Você vê que não há esse sentimento em Barnabé. Essa coisa de dizer assim: eu tenho que ter o meu ministério, a minha igreja, a minha denominação, a minha facção, ou seja lá que nome queira dar. É essa doença do personalismo, do indivíduo que quer botar a sua cara, que quer se identificar, que quer dizer: esse povo é meu, essa gente é minha. E isso é o que você vê no Brasil. Porque houve um tempo que as igrejas se identificavam pelos nomes, mas com o advento do neopentecostalismo, desde a década de 80 para cá, o que se percebe é que a face dos gestores de templo tem que quase que estar na parede, não é verdade? A foto do cara, a imagem do indivíduo. Essa é a igreja de fulano de tal. Não tem isso aqui, não existe isso aqui. Barnabé é humilde o suficiente para dizer assim: quem seria uma bênção aqui era Paulo. Eu vou buscar Paulo, vou atrás dele, e vai ser bom a gente aqui. E eu lhe digo uma coisa: é fácil concluir que Paulo era dotado de muito mais dons de comunicação do que Barnabé. Você duvida disso? Você duvida disso? Você duvida de que quando Paulo começasse a falar ali, que ele iria se destacar mais do que Barnabé? Você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. Os dons de Paulo, eu vou falar também hoje sobre essa coisa dos dons espirituais, mas os dons de Paulo, certamente eles iriam surgir numa dimensão muito maior do que os de Barnabé. Barnabé vai com Paulo a primeira viagem missionária, a segunda já não vai mais. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é essa atitude desse homem bom, humilde, que diz assim: eu vou chamar Paulo. Paulo tem dons, Paulo tem habilidades, Paulo tem competências que essa igreja vai precisar. Olha o caminho de Barnabé, olha como estava totalmente ausente em Barnabé esse desejo de grandeza, de fazer o seu nome ser grande. Olha como as coisas transitam com uma leveza, com uma naturalidade, com uma simplicidade. Veja como não se está se tratando aqui de pequenas igrejas, grandes negócios. Veja como a coisa é simples, é bonita, é singela. Veja como a preocupação aqui não é de levantar um poder, uma estrutura, uma Babel. Não. A preocupação aqui é com gente que precisa ouvir a palavra, com o compartilhamento dos dons espirituais. Não existe o desejo do empreendimento, da entidade, da organização. Não há isso aqui. Por isso que a gente às vezes precisa parar e dizer assim: onde é que a gente se perdeu? Aonde foi abandonado o primeiro amor que fez a gente enxergar a igreja apenas com esse viés
institucional, estrutural, de CNPJ, de patrimônio, de hierarquias. Porque não é isso que está aqui, não é. Definitivamente não é. Paulo chega. Quando Paulo chega em Antioquia, aí, meus irmãos, a coisa é linda. E eu quero pontuar algumas coisas que aconteceu em Antioquia, mas eu quero pontuar o que aconteceu em Antioquia olhando para esta igreja. Uma igreja. Aqui é o nascimento de uma igreja. E eu ousaria dizer a você aqui pela manhã, e quero que você olhe bem para mim, que a expressão eclesia, a expressão igreja no Novo Testamento, ela tem conotações diversas. Por exemplo, a única vez que você vê o nome eclesia na boca de Jesus é em Mateus 16. Você não vai encontrar Jesus falando uma segunda vez da palavra igreja. Não já é interessante isso? Não já é surpreendente isso? Jesus só usa a palavra igreja uma única vez, em Mateus 16. E naquela ocasião, ele diz: e eu edificarei a minha eclesia. A eclesia é um nome comum entre os gregos, como sinagogue era um nome comum entre os judeus, antes do surgimento das sinagogas, era apenas a reunião. Bom, havia muitas eclesias gregas, eclesias dentro do ambiente jurídico grego, dentro de formatações sociais. Eclesia era um ajuntamento. O que Jesus está dizendo é: e eu edificarei aqueles que se reunirão sob o fundamento da confissão que diz: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que o sentido de igreja lá em Mateus 16, ele é um sentido mais amplo possível. A igreja indestrutível, a igreja que se edifica sob o fundamento que é Jesus, a igreja que está visível, a igreja que está invisível, a igreja dos que estão aqui, a igreja dos que já foram para lá. Esse é o sentido de igreja em Jesus. Mas conforme você encontra no livro de Atos dos Apóstolos, possivelmente em função até dessa fala de Jesus, esse nome igreja passou a identificar os ajuntamentos. E aí você encontra, por exemplo, a igreja em Jerusalém. Aí o conceito de igreja já percebe que ele se restringe a uma localidade. Já é um conceito mais restrito, a igreja em Jerusalém. E aqui você tem a igreja em Antioquia. É isso que se aqui está dito. Por que a gente fala então, meus irmãos, da igreja em Antioquia? Porque naquela cidade surgiu esse grupo, esse ajuntamento de gente que creu e que se converteu. E algumas coisas aconteceram nessa igreja em Antioquia que nos ensina muita coisa. E que a conclusão a que eu quero chegar hoje de manhã é exatamente essa. É a de que o Espírito age dentro da igreja, e quando eu uso a expressão dentro da igreja, eu estou usando o conceito de igreja nesse ajuntamento mais específico, mas o Espírito age fora da igreja. O Espírito age dentro, o Espírito age fora. Isso pode parecer muito simples, mas isso tem implicações importantíssimas. Porque a gente sofre de um surto de grandeza e de que acha que o Espírito Santo está preso dentro das nossas barreiras que a gente coloca. E a gente chega quase a querer adestrar, domesticar o Espírito Santo, quase fazendo do Espírito Santo algo que é nossa posse. E aqui eu vou lhe mostrar que o Espírito age dentro e o Espírito age fora. Mas por outro lado, se sabe aqui que o Espírito age por meio da igreja, mas também o Espírito age apesar da igreja. E eu quero que essas coisas fiquem claras quando a gente entender aqui. Por exemplo,
Primeira coisa que a gente percebe dessa igreja em Antioquia é exatamente o ensino do Evangelho e o surgimento dos cristãos. Você não veja comigo aí o versículo 25? Esse primeiro traço, o ensino do Evangelho e o surgimento dos cristãos, se diz assim. Versículo 25, repetimos que disse: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para onde, meus irmãos? Para Antioquia. Agora note a expressão. E por todo um ano se reuniram naquela eclesia. Notou aqui o conceito de eclesia qual é? Por todo um ano se reuniram naquela eclesia. Portanto, escute uma coisa. Não é errado dizer que a igreja está aqui reunida. Pelo amor de Deus, é isso que está dito. Quando o povo se reúne, ali está a igreja. Agora, o que você não vai encontrar no Novo Testamento, em nenhum lugar, é a ideia de que, por exemplo, vamos sair todo mundo daqui agora de manhã, em hipótese, né, porque o sol está muito quente, mas suponhamos que todo mundo saia daqui agora, a gente fecha a porta, aí a gente fica todo mundo do lado de lá da calçada, aí a gente olha para cá e diz: olha a igreja aqui. Não, isso não existe. A igreja aqui, olha a igreja. Não, aqui não. No Novo Testamento, jamais alguém olharia para um prédio e dizia: olha a igreja ali. Você percebe que esse é um conceito que não tem no Novo Testamento? A igreja vai estar lá, na calçada do outro lado da rua, não ao lado de cá. Então a gente acostumou a chamar templo de igreja. Você pode dizer: pastor, mas isso para mim é uma grande bobagem. Que seja, mas que gera uma confusão, gera. Porque, por exemplo, tem gente que se sente desviado da igreja porque está desviado do templo e outras coisas mais. Então vamos começar a entender as coisas direito. Aqui, as quatro paredes, esse púlpito, esse som, isso não é igreja. Não é. Eu sei que você vai de repente se pegar agora dizendo assim: eu vou para a igreja, e ficando meio confuso. Mas rapaz, depois que o pastor disse isso, toda vez que eu digo eu vou para a igreja, me dá uma confusão. Mas a gente tem que começar a entender isso. Não há isso no Novo Testamento, igreja sendo um prédio, um lugar, uma casa. E isso é muito básico. Eu não vou nem insistir mais nisso, porque isso é muito básico. Igreja são os que se reúnem. E se a gente, por acaso, não estiver aqui, mas estiver num hotel, estiver numa casa, estiver num camping, estiver debaixo de um pé de jaca, ali está reunida a igreja. Amém? Então a igreja que se reunia fazia o quê? O que é que a igreja faz quando se reúne? Faz o quê? E agora? Vamos fazer o quê? Bom, o que se diz aqui é que nessas reuniões se ensinava, porque é o que se diz, por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. O que é que se faz no igrejas? Se ensina o Evangelho. A rigor foi exatamente por isso que Barnabé trouxe Paulo. Possivelmente porque Barnabé reconheceu em Paulo um dom, uma vocação, uma virtude de ensinar o Evangelho. E ensinou. Ensinar o Evangelho não é ensinar um corpo sistematizado de doutrinas. Ensinar o Evangelho não é ensinar quais sejam as posições teológicas dos homens no decorrer da história. Isso é ensinar teologia. Ensinar o Evangelho é a coisa mais simples, é dizer o que Jesus disse e fazer disso que Jesus disse a aplicação para a vida. Só isso. Não é outra coisa. Ficou difícil? Não ficou. O que é ensinar o Evangelho? É dizer o que Jesus disse, aplicando o que Jesus disse para o agora.
Onde não existe isso, simples dessa forma, você pode ter muita coisa, menos o ensino do Evangelho. Você pode ter muita coisa. Você pode fazer um curso, você pode conhecer a história, você pode mergulhar sobre as posições, os debates, mas Evangelho, ensinar o Evangelho é isso. Ó, Jesus disse assim, e isso que Jesus disse tem essa implicação, e essa implicação, e essa implicação, e de bom coração a gente acolhe isso. Qual é o resultado do ensino do Evangelho? Ora, o resultado do ensino do Evangelho é que aquilo que vai se ouvindo e se vai interiorizando e vai ganhando concreção na vida, vai me transformando. Por isso que de cara a gente poderia aqui falar de muita coisa, mas eu não estou querendo aprofundar porque a gente vai ter outras oportunidades. Mas, por exemplo, aquilo que a gente chama de o culto a Deus, muitas vezes tem tudo menos o ensino do Evangelho, o culto. Às vezes o culto tem tanta coisa no culto e a gente fica legal, acha bom, ou a gente obedece o rito, a liturgia. Mas se o ensino do Evangelho não for transmitido, vai ser só um lugar legal, vai ser só um ambiente legal, que a gente vai, desparece, sai leve, feito quem toma um analgésico, sai aquela dor, aquela agonia, e dá para segurar até segunda, terça, quarta-feira a gente vai de novo, mas não tem mudanças essenciais. Mas não há transformações profundas, porque as transformações profundas só vêm com o ensino simples do Evangelho, aplicado à vida e acolhido em amor. Cada um se auto-enxergando, cada um fazendo os diagnósticos pela luz recebida, e mudando de rota, e mudando o percurso, e assumindo novas posturas. Sem isso, fica só esse negócio da gente vir, vem, mas não há mudança. E sabe qual é a grande prova de que houve aqui esse acolhimento da palavra do Evangelho anunciada? É que se diz que a repercussão disso foi vista de fora, do lado de fora. As pessoas do lado de fora começaram a olhar aquele grupo que se reunia, e que aquele grupo que se reunia saía para a vida. E quando saía para a vida, o modo era diferente, o jeito era diferente, as ações eram diferentes. E era diferente por quê? Porque criaram uma subcultura. Porque disseram, ó, a gente que é aqui, a gente que se reúne aqui, vamos ser diferente do mundo. Aí todo mundo, vamos, como é que a gente vai ser diferente do mundo? Vamos usar uma roupa bem diferente? Para quando a gente chegar no lugar, pela roupa o povo saber quem a gente é. Foi assim? Não foi. Vamos fazer o seguinte, se a gente escutava essas músicas antes, vamos mudar, vamos só escutar essas, aí todo mundo vai saber quem é a gente. Isso é subcultura gospel. Isso tem nada a ver com o Evangelho. Isso é o indivíduo dizer assim, olha, antes eu gostava daquela banda de forró, hoje eu não escuto mais, mas eu peguei uma banda de forró gospel. Aí eu mato a minha vontade. É a mesma coisa, não mudou nada, só mudou a capa. Aí eu quero dizer assim, pastor, mas antes eu gostava até de assistir as novelas, mas depois que apareceu aí a Babilônia, eu agora só assisto os 10 mandamentos. É sagrado os 10 mandamentos. Você está me entendendo aqui? Aí a gente cria uma subcultura, e a gente diz assim, é isso que nos faz ser diferentes. Não é assim. O que fez esse povo diferente não foi o fato deles ter vestido uma roupa e disserem assim, olha, quando a gente chegar, a gente já chega assim, bom dia, bom dia. Agora sabe quando é que vão saber que eu sou crente? Paz do Senhor. Com esses códigos, com esses sinais, que identifica que a gente faz parte daquele grupo, mas necessariamente não nos diz nada a respeito se somos de Jesus, e se somos do Evangelho, porque da paz do Senhor, meu Deus, para não fazer feito o cara que chegou na igreja, era um malandro, queria aplicar um golpe lá, aí não sabia muito bem os paranauê da igreja, aí chegou para o pastor e disse, paz do Senhor, aí chegou para a esposa do pastor, paz da senhora, ele não sabia dos paranauê.
Bom, mas o que é que fez essa gente ser mudada? Não foi a subcultura, não foi isso. Não foi. Nem Bíblia tinha para eles andar com ela, nem Bíblia tinha. Mas sabe o que foi? Eles começaram a encarnar o Evangelho. Eles começaram a encarnar o ensino de Jesus. Eles começaram a se parecer com Jesus. De modo que se diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Cristianos, ou cristianos no grego, que é uma ideia de dizer assim, um cristozinho. Gente que se parecia com Cristo. E quem é que se parece com Jesus? Você acha que quando Jesus chegava num lugar assim, ele usava uma roupa diferente, luminosa, com uma auréola na cabeça? Você acha que quando Jesus chegava na festa de casamento, todo mundo dizia, lá vem Jesus. Ele bem diferente, com a roupa religiosa. Jesus era normal. Mas ele era ao mesmo tempo todo diferente. No jeito, no amor, no olhar, na misericórdia, na palavra. E começou a se perceber que essa gente que se reunia, saía dali tão diferente na vida. Esse é o sentido de ser igreja. Cristãos, meus irmãos, é uma palavra que está muito desgastada hoje em dia. Cristão, eu sou cristão, não é verdade? O que é que significa ser cristão hoje para o ser cristão aqui? É que o ser cristão hoje, é tão importante você entender isso, é que quando alguém diz eu sou cristão hoje, ele não está dizendo eu me identifico com o ensino de Jesus, não. Ele está dizendo eu me identifico com essa tradição religiosa. Então, quando uma pessoa diz hoje, eu sou cristão, o que ele está querendo dizer é, eu faço parte de alguma igreja de tradição cristã. São raros as pessoas que têm essa lucidez e têm esse discernimento, de que se ao declararem cristãos, estão dizendo o seguinte, olha, eu sou e pretendo ser como Jesus, como Cristo. Na maioria das vezes, quando a pessoa diz eu sou cristão, ele está se identificando com uma tradição. E aí eu preciso lhe falar, ainda que rapidamente, sobre essa coisa de que cristão e cristianismo é a mesma coisa? Não. Cristão, um cristão, conforme o conceito aqui, e o cristianismo são coisas diferentes, porque o que é o cristianismo? Cristianismo é um fenômeno religioso. O que é um fenômeno religioso? É alguma coisa que ganhou contornos religiosos. E o que são esses contornos religiosos? São códigos, são vestimentas, são liturgias, são doutrinas, são comportamentos daquele sistema. Então, cristianismo não é alguma coisa que você diga assim, tem muita gente que usa a palavra cristianismo como sendo sinônimo do evangelho, mas não percebeu que são coisas totalmente diferentes. Cristianismo é um fenômeno que, a rigor, conquanto tem as suas sementes já plantadas aí, naqueles séculos, pelo menos até o 4º século, e a gente vai ter a oportunidade de, quando encerrar essa série sobre Paulo, a gente vai fazer uma viagem aqui na história da igreja, e você vai entender quando é que nasce o cristianismo, mas eu diria que o cristianismo nasce com essa cara mesmo assim, de organização visível e externa, quando o império adota o cristianismo como sendo a religião oficial, ou pelo menos adota a filosofia de vida dos cristãos como sendo aquela que ele chamará agora de religião oficial. Quando ele faz isso, ele traz o modo de ser dos cristãos e incorpora isso no império como sendo a religião oficial. E de lá para cá, meu Deus do céu, eu não preciso nem dizer a você o que aconteceu.
como esse negócio foi se transformando, e se partiu em 1054 com a cisão das igrejas do Oriente com o Ocidente, e que teve alguns grupos dissidentes que vai saindo por ali, como os valdenses, como os albigenses e outros mais, e que chega na Reforma Protestante, aí parte com o protestantismo, e que do protestantismo vai se ramificando, e que chega agora. Então eu preciso entender que, conquanto eu seja parte de uma tradição religiosa do cristianismo, eu sou parte de uma tradição religiosa do cristianismo, eu não me basto em fazer parte da tradição, o que eu quero é ser cristão. Você está me entendendo? De modo que o que eu quero é ser parecido com Jesus. Amém? É óbvio que isso tem implicações, mas que a gente não tem tempo de falar sobre tudo, mas em ocasião oportuna a gente fala. Outra coisa que aconteceu em Antioquia, além desse ensino do Evangelho, que promoveu e que gerou essa gente diferente e parecida com Jesus, chamada de cristãos. Uma coisa interessante é que é uma igreja onde havia os carismas do Espírito entre os irmãos. O que são os carismas? Vamos ler o texto, versículo 27. Olha que coisa interessante. Naqueles dias ali, a igreja florescendo, animada, feliz. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Profetas. Que é um profeta? Bom, um profeta, a rigor, na sua definição mais básica, é aquela pessoa que possui uma aptidão espiritual, um dom, um carismatas, que é essa expressão grega, carisma, que significa e é traduzida por dom, e que tem essa aptidão de proferir declarações de coisas que vão acontecer. Esse é o sentido mais básico do profeta. Alguém que tem esse dom de dizer assim, tal coisa vai acontecer. Isso pelo menos é aquilo que a gente chama de a profecia preditiva. É um dom, é um carisma. Existe um outro sentido da palavra profecia, que tem um sentido não da predição, mas o do ensino também. A profecia como sendo o anunciar, que é isso que você encontra lá na cidade de Corinto, na linguagem de Paulo. Quando Paulo vai pegar aquela igreja toda bagunçada, de gente que queria era estar em estado de êxtase, falando em outras línguas, e Paulo diz, olha, meus irmãos, eu peço que busqueis os melhores, os dons espirituais, ninguém deixe de buscar, mas busquem os melhores, e os melhores são aqueles em que toda a comunidade é edificada, e toda a comunidade é edificada quando se fala com linguagem inteligível, posto que, diz Paulo, se entrar um indouto ou incrédulo e ver vocês falando em outras línguas e ninguém sabe o que é, ele olha e vai dizer, está todo mundo doido. É isso que Paulo diz. Mas se entrando entre vós existe uma linguagem que alcança a consciência dele, ele dirá, Deus está aqui. É por isso que aquela igreja que era muito fissurada no falar em outras línguas, a recomendação de Paulo é, não proibais que faleis, mas que procurem o dom de interpretar, para que os outros sejam enriquecidos e abençoados. Então existe o sentido de profecia que aí Paulo vai dizer, portanto, conquanto eu digo busquem os dons, eu peço que busquem os principais. E quais são estes? Aqueles de profecia, a fim de que todo mundo entenda o que é dito. Nesse conceito de Corinto, o que eu estou fazendo aqui agora é uma profecia. Estou profetizando, mas não é uma profecia preditiva. Eu vou abrir um parênteses bem ligeiro aqui, só para dizer o seguinte, existem algumas pessoas, algumas vertentes teológicas, que dizem assim, mas esse negócio dos dons espirituais, de profecia preditiva, foi nessa época e hoje em dia não tem mais. Isso não, isso acabou, foi nessa época. Eu acho isso muito bobo, com todo respeito.
Mas eu acho isso muito bobo. Porque é preciso fazer uma ginástica, um exercício de interpretação para dizer, nessa época tinha, agora não tem mais. Eu acho isso tudo muito bobo. Eu acho que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo e ele não está encarcerado pelas nossas proposições teológicas. E ali havia profetas. Como já nos foi dito anteriormente no livro de Atos, que havia as filhas também de Filipe, que eram profetisas. Você veja que já é um negócio que não tem só homem, só mulher. O Espírito age como quer. E esses profetas, ou pelo menos entre estes profetas, um deles, porque foram alguns profetas que desceram de Jerusalém. Aí você pode me perguntar, pastor, como é que acontecia essas profecias? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Como era? No sentido de que, como é que eles andavam? O trabalho deles era o quê? Sair profetizando, é? Bom, uma coisa é certa, eles eram conhecidos como profetas. E possivelmente eles talvez visitassem essas igrejas para compartilhamento de dons. Para falar. E nessa fala poderia ter elementos preditivos e a igreja sendo abençoada e edificada. Entre estes há um específico chamado Ágabo. E que é interessante que o versículo vai dizer que este tal, chamado Ágabo, versículo 28, deu a entender pelo Espírito. O que você percebe é que talvez não fossem também coisas muito claras. Era claro o que queria dizer, mas deu a entender é que talvez houve alguma coisa que a gente não sabe. Mas houve algum gesto profético que deu a entender isso. Por exemplo, lá na frente, você vai ver o profeta se amarrando as mãos e os pés e dizendo, Paulo, é isso que vai acontecer contigo. Então talvez esse deu a entender também passe por esse viés de algum elemento gestual, que era muito comum no Antigo Testamento. E talvez algum elemento gestual fez com que eles entendessem, a profecia vai vir um tempo de fome. Como é que eu sei que uma profecia é de Deus? Como é que eu sei que uma profecia é do Espírito? Eu tenho dois elementos. O primeiro é o elemento do cumprimento. Nesse caso aqui, o que se diz é que essa profecia, de fato, diz Lucas escrevendo depois, sobreveio nos dias de Cláudio. Veja, preditiva. Diz que ia acontecer e aconteceu. Mas também o testemunho interno daquela igreja, independente de ter ou não acontecido, houve um testemunho interno do Espírito que eles creram mesmo naquilo. Tanto creram que eles se mobilizaram em função da profecia. E aí essa mobilização eu vou falar no item seguinte, mas antes de eu falar nela, deixa eu só dizer a você que a prática dos dons espirituais também acontecia numa espontaneidade. Espontânea. É espontâneo. De modo que alguém que se levanta nesse sentido, não está fazendo isso porque tem que fazer. Os que ouvem, julgam. E o testemunho do Espírito autentica ou não aquilo ali. O problema é que a gente não sabe nem como é que foi isso, porque a gente é de uma geração tão doente. Nós somos tão doentes. Nós estamos tão longe desse fluxo do Espírito. A gente está tão distante disso que a gente tem medo por causa dos abusos, dos controles. Porque de um lado você tem aqueles que dizem assim, não, jamais. Por outro lado tem uns doidos que ficam vivendo em função de uma loucura. Você está me compreendendo? Mas se você me perguntar, pastor, como é que é para ser um profeta da igreja? Não sei. Por exemplo, aqueles dons lá de Coríntios. Me explique aqueles dons. Quem é que pode explicar? O que é o dom de discernimento? Os dons de cura? Você não encontra em nenhum lugar um manual de como isso vai ser na igreja. Não existe esse manual. Existe ele acontecendo. Acontecendo. Agora, onde não há
a simplicidade do Evangelho, existem loucuras. E é o que você vê na história da igreja. Os irmãos estão me compreendendo? Aí a gente fica todo perdido, não sabe para onde vai, o que é, o que não é. Por isso que, se você quiser uma regra básica, seria essa: o Espírito Santo me ensina a ser como Jesus. Tudo que me faça parecer doido não é de Jesus. O Espírito Santo me conduz a Jesus. E os dons do Espírito, nesse fluxo bonito na igreja, eles existem em função de fazer a gente parecido com Jesus. Nesse caso aqui, sabe o que aconteceu? O profeta diz: vai ter fome. A igreja para e diz: o que é que a gente faz? Vamos nos reunir, vamos ajudar os irmãos. Você viu? Que tem sempre um propósito engatilhado. Não é alguma coisa tipo assim: irmão, hoje eu senti aqui, eu vi, que se prepare, eu vi uma bola branca e uma bola preta. E houve um momento que quem caiu em cima de você foi a bola branca. Então segura aí, tem coisa boa vindo aí. Aí o cara, bola branca caiu em cima de mim. Quer dizer o quê? Essas coisas que nada tem a ver. Leia as profecias. No caso da outra que a gente vai ver lá na frente, dizendo: Paulo, o Espírito Santo diz que você vai ser preso em Jerusalém. Aí Paulo diz: tudo bem, eu estou acostumado. Todo canto que eu vou é cadeia mesmo em Jerusalém. E Deus me ajude, lá vou eu. Mas serviu de consolo. Portanto, quando eu falo dos carismas do Espírito entre os irmãos, eu estou dizendo que isso deveria existir entre nós com esse fluxo espontâneo, bonito e natural. Eu já vivi experiências assim. Eu já vivi. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui pregar, isso lá uns 8, 9 anos atrás. Eu fui pregar na cidade de Campina Grande, numa época que eu estava ainda meio que sem saber para onde eu iria, para que igreja eu iria. Estava naquela fase meio perdido. E eu peguei um carro emprestado, eu não tinha carro nessa época, eu peguei um carro emprestado e fui pregar no aniversário da igreja de Macaparana. O pastor Severino Carlos já tinha sido empossado recentemente lá, acho que foi o primeiro aniversário da igreja de Macaparana, depois que o pastor Severino Carlos foi empossado, e ele lembra bem disso, eu compartilhei com ele. E eu fui no carro nessa angústia, orando, fui sozinho, eu salvo engano, eu não estava nem casado ainda, e naquela luta, para onde é que eu vou, terminei seminário, enfim, aquelas angústias. E aí eu fui conversando com Deus o caminho, assim, naquelas estradas sinuosas de Machado, para quem conhece ali, bonita, mas perigosa. E eu preguei numa escola dominical, e quando eu terminei de pregar nessa escola dominical, e eu fui saindo, cumprimentando as pessoas, e eu tinha um irmãozinho sentado, quietinho no canto dele, e ele não se levantou, ficou lá sentado. E normalmente a gente fica conversando e vai saindo por último. E no fim a gente foi saindo, e o pastor do carro na frente e eu atrás, e esse irmãozinho lá sozinho sentado, cabeça baixa. Aí quando eu passei bem na fila dele, ele olhou e disse: pastor, o senhor pode vir aqui, por favor? Eu disse: pois não, meu irmão. Aí eu sentei do lado dele, de forma simples, singela, sem dizer eu sou Deus que falo, mas Deus falando através dele. Ele disse tudo o que eu disse sozinho no carro na viagem. A minha oração. Deus está me dizendo que você viu dizendo isso. E eu comecei a ficar espantado, ao mesmo tempo discernindo claramente que ali era uma profecia clara. E assim. E Deus me diz para lhe dizer que de fato o senhor vai sair de Santa Cruz, sim. O senhor vai sair de lá, vai ficar um tempo fora, e depois eu lhe trarei novamente. Aí eu fiquei, aquilo foi tão forte, e depois eu comentei com o pastor Carlos, e ele deu um bom testemunho desse irmão, inclusive. Mas são essas experiências que você sabe que é. Você sabe quando é. Por isso, nunca vá atrás de profecia, nunca. Ouça esse meu conselho: nunca vá atrás de profecia. O Deus que fez os céus e a terra não terá dificuldade em lhe achar. Primeira coisa. Então essa coisa de gente doida: eu vou para ali, para ver se ali surge uma palavra para mim.
Eu vou levantar meu dedo, Deus, está me vendo? Aí você começa a entrar nesse processo, vai começar a ficar complicado. Viva a vida, Deus, eu repito, Deus não terá dificuldade de lhe encontrar. Falar com vocês, numa experiência assim preditiva, meu Deus, nem se preocupe, Ele lhe acha. Ele lhe acha e Ele lhe encontra. Porque quando os carismas do Espírito, os dons do Espírito acontecem com essa naturalidade, a gente sabe quando é, e sabe quando não é. Também sabe quando não é. Há o testemunho do Espírito. Como eu disse, aqui a gente poderia ainda elaborar muita coisa, mas deixa eu adiantar aqui. O outro sinal dessa igreja é que, como testemunho até dessa aceitação da palavra do profeta Ágabo, eles creram, eles não precisaram dizer assim, vamos aguardar para ver. Havia um testemunho interno, e às vezes há esse testemunho interno. Principalmente onde existe uma espiritualidade saudável. Agora, eu lhe digo, onde não há uma espiritualidade saudável, o indivíduo crê em tudo, olha para tudo, pega tudo, não há saúde. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o Evangelho, vamos viver o Evangelho, porque esses que ouviram a palavra do profeta Ágabo foram os mesmos que durante um ano se reuniram ouvindo o Evangelho. De modo que a profecia é um evento atípico, não o cotidiano. Gente que marca, vamos para aquele culto que Deus vai falar ali. Muitos profetas estarão, eu já fico assim, já. Vamos se reunir para aprender de Jesus. E se no meio do processo houver um carisma do Espírito, vai acontecer, vai ser bom, vai haver o testemunho do Espírito em você. Agora, essa igreja também é aquela que, uma vez que aceitou esse testemunho do Espírito, é uma igreja de cristãos. Por isso, o que você vai encontrar agora é uma igreja que tem um amor caridoso, um amor altruísta. Parece com Jesus essa igreja mesmo, parece. Por isso que não foi à toa que eles foram chamados de cristãos. Veja o que está no versículo de número 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. Essa frasezinha aqui dá um sermão, viu? Dá um sermão. Dá para a gente passar um dia inteiro falando sobre ela. Cada um conforme as suas posses. Percebeu que não há nada descendo goela abaixo do povo? Dê X, dê tanto, faça isso, é o desafio, é a fogueira, sei o quê. Não. Não fala dízimo nem aqui, não tem nada a ver com dízimo aqui. Cada um conforme as suas posses, e a liberalidade e a espontaneidade do coração. Foram lá juntando, e juntaram um determinado quantia, um determinado valor, e se diz que resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Socorro! E de fato, com efeito, fizeram através de Barnabé e Saulo, que foram lá levar. E levar para quem? Para os presbíteros da igreja de Jerusalém. Percebe que existe uma organização? Percebe que existe uma organização? Paulo e Barnabé, líderes de Antioquia, pegam o socorro e levam para os presbíteros de Jerusalém. Então, existe aqui um fenômeno religioso. Percebe um fenômeno religioso? O que é que eu chamo de fenômeno religioso? Essas manifestações visíveis de espiritualidade, ajuntamento, liderança, são fenômenos religiosos, mas que não há aqui espírito de religiosidade. E tem gente que hoje em dia está confundindo Lé com Cré, e está uma loucura, e fica parecendo que você tem que dizer assim, ó, hoje em dia, você não precisa de ninguém me ensinando, não é? Não tem essas loucuras hoje em dia? Se por um lado tem esse engessamento de uma estrutura, a divinização de estruturas, a sacralização de denominações, fica parecendo até que desceu do céu as igrejas congregacionais. As igrejas batistas foi o anjo Gabriel, os presbiterianos foi outro anjo que desceu e disse assim que tem que ser. Se por um lado essa loucura, desse engessamento, dessa sacralização do templo, por outro lado existe também uma superficialidade que diz assim, olha, jamais esteja num lugar vocês sentados e outros falando. Também existe essa bobagem. O que existe aqui é um fenômeno de organização simples, mas que está no espírito do Evangelho.
Aí Paulo vai, leva para os presbíteros de Jerusalém o socorro. O que demonstra claramente que existe essa igreja saudável, sadia. Amém, meus irmãos? E para encerrar hoje pela manhã, já que a gente já chegou na hora, eu disse que, conforme a gente percebe, o Espírito age dentro da igreja. Ou não foi? Ou não é dentro da igreja? Age dentro da igreja quando homens levantados pelos dons do Espírito ensinam o Evangelho para aquelas pessoas e fazem daquelas pessoas um epitáfio de graça, de modo que estas pessoas vão para a vida diferentes. O Espírito age dentro da igreja com carismas, com dons. Aqui é citado os profetas, mas há outros, como você vai ver em Coríntios, dom de línguas, dons de curar, e outros, dons de sinais e maravilhas. E não há nenhuma lista exaustiva dos dons, é do Espírito, que manifesta e distribui a cada um soberanamente como lhe apraz. É isso que está dito, nesse fluxo bonito de uma igreja que anda sem neurose, sem doenças, mas sadia. O Espírito age dentro da igreja, que faz essa igreja ser como Jesus, que ama, que socorre, que vai ao encontro, que ajuda. Mas qual é o perigo, para a gente encerrar? O perigo é a gente achar o seguinte: então agora já sei. Então a igreja é a igreja onde o Espírito age e só. É assim? Não. Eu disse que o Espírito age dentro da igreja, o Espírito age por meio da igreja. Mas não se esqueça, o Espírito também age fora da igreja e o Espírito também age apesar da igreja. Por isso que Paulo vai com Barnabé entregar isso a Jerusalém, não é verdade? Sabe quando você vai ter a informação dessa volta de Paulo e Barnabé? Vá lá para o finalzinho do capítulo 12, eu já estou encerrando, e vá lá para o versículo de número 25. Encontrou? O versículo 25 diz: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão de quê? De levar o socorro para os irmãos, voltaram de Jerusalém, e nessa volta de Jerusalém para Antioquia, ainda voltaram com um rapazinho que vai dar o que falar lá na frente, viu? Vai dar o que falar, você vai ver que vai ter uma briga de Paulo e Barnabé por causa desse rapaz aqui. Vai ser um cacete medonho. Uma briga feia. E essa história aqui que a gente está dizendo assim, que coisa linda. Paulo e Barnabé. Daqui a pouco vão ter um pega para capar e cada um vai para um lado. E o pivô dessa história, pelo menos a justificativa da briga, é esse rapaz aqui, que eles trouxeram de Jerusalém. O que eu quero que você perceba, quando eu digo que o Espírito age, apesar da igreja, é por causa disso. Apesar das brigas, como se dizia antigamente, das roletas. Você lembra dessa palavra, né? Pegou uma roleta. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Apesar da igreja, o Espírito continua agindo. Agiu aqui, ó, Barnabé e Paulo, bem bonitinhos os dois. Lindo, ensinando, coisa boa, coisa bonita os dois ali. Daqui a pouco pega uma briga, cada um vai para um lado. E o Espírito, apesar disso, continua agindo na igreja. Portanto, coitado daquele que acha que o Espírito depende da igreja. Meu Deus, quem pensa assim, eu tenho pena. O Espírito depender da gente para fazer alguma coisa, meu Deus, então acabou-se o mundo. Graças a Deus que Ele é soberano e livre, age na igreja e dependendo da igreja. Mas quando eu digo que Ele age por meio e apesar, eu estou querendo trazer para você esse início dessa história com João Marcos, que a gente vai ver lá na frente, no final da primeira viagem missionária. Só para você não ficar muito na dúvida, sai os três para a primeira viagem, quando chega lá na frente, João Marcos dá uma regada grande. Opa, o negócio pegou, não vou mais não. Aí na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos, Paulo disse, não, é frouxo. Não, na primeira arregou, então não leva mais não. E leva e não leva, então Barnabé disse, eu levo, e depois é só. E cada um foi para um lado. Começa aqui. Mas quando eu digo que o Espírito age dentro
mas age fora também, é pelo que você encontra no capítulo 12. É bonito isso, é bonito. É bonito que o capítulo 11 está falando da igreja, aquela coisa linda, os carismas, a caridade, o ensino. Aí quando chega no capítulo 12, você chega a ter um choque. Eu vou ler rapidamente. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Opa, você já toma um susto. Que é isso? Estava tudo tão bem. Essa prisão obviamente não foi em Antioquia, foi em Jerusalém. Herodes mandou prender para maltratar. Mas diz ainda, e fez passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, que não era o líder da igreja em Jerusalém, era o irmão de João. Por isso que mais na frente você vai encontrar uma afirmação de que Pedro vai falar com Tiago, e você pode, para não fazer confusão, Paulo vai falar com o Tiago, irmão de Jesus. Esse aqui é o irmão de João. E também prendeu a Pedro, porque quando ele percebeu que a judaizada doida por morte, achou bom alguns terem sido maltratados, e achou bom Tiago ser morto, Herodes disse, agora eu vou continuar no embalo, vou prender também a Pedro, e prende. Aí você olha para mim e eu lhe pergunto, cadê o Espírito na igreja? Cadê ele? Cadê o Espírito? Alguns são maltratados, outros morrem, e cadê o Espírito? Está aí, está agindo no mundo. O Espírito age no mundo, age aqui, age no mundo, está agindo. Uma coisa que eu acho interessante é que no caso de Pedro, você sabe como é, né? Rapidamente, para a gente não demorar muito, prende Pedro, põe lá, de noite um anjo vem, acorda Pedro, se veste, vamos embora, e Pedro não sabe se é real, ou se é uma visão, se levanta, se veste, diz o texto que os soldados caem num sono profundo, e quando eles chegam perto da porta de ferro, a bicha, automaticamente a porta se abre, e Pedro deve dizer assim, deixa eu me beliscar, se eu estou acordado mesmo. E Pedro sai, ninguém vê, e o anjo do Senhor vai com Pedro, daqui a pouco deixa Pedro na frente da casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida orando, Senhor liberta Pedro, Senhor liberta Pedro. Aí Pedro chega batendo na porta, aí a escrava chamada Rode vai abrir a porta, quando abre, meu Deus, é Pedro. Aí ela volta, Pedro está na porta, e Pedro abre a porta, mulher, pelo amor de Deus. Mas ela volta, é Pedro, e o povo não. Eles estavam orando para Deus libertar Pedro, mas quando a escrava volta, não é Pedro, não, é não. É não, você viu o anjo dele, já uma ideia aí de anjo meio que da guarda. Você viu o anjo dele, não, é Pedro mesmo. Aí ela volta, e Pedro abre essa porta, aí ela abre, era Pedro mesmo. Aí a igreja se alegra, fica feliz, ora ao Senhor. Aí esse acontecimento de Pedro dá muita música, né? Uma música bonita, Deus libertou Pedro. Mas Deus não libertou Tiago, que foi morto. Libertou? Pedro era melhor do que Tiago? Não. Daí a gente aprende que é preciso lidar com os intrincamentos da vida. Tiago foi morto, Pedro foi solto, alguns foram maltratados. Quer explicação para isso? Não. O Espírito é soberano. É por isso que eu acho tão raso essa filosofia de pregação de autoestima, que fica selecionando episódios da Bíblia para dizer assim, está vendo Pedro, Deus vai dar a tua vitória. Às vezes não vai não, às vezes vai morrer. Às vezes morre também, às vezes é maltratado, às vezes perde filho, às vezes tem os bens confiscados, às vezes o negócio aperta. Então vamos parar com essa infantilidade de que se eu sou servo de Deus é só vitória. Mas não, às vezes morre mesmo, às vezes entra em crise, às vezes perde bens, mas há algo maior aqui dentro. Bom, no caso de Pedro foi solto. Aí você diz, e onde está o Espírito? Agindo fora.
E isso vai ficar mais claro porque esse bicho chamado Herodes, depois de um tempo, foi procurar, cadê ele? Pedro não estava mais. O que é que Herodes faz? Os sentinelas que estavam cuidando de Pedro vão ser justiçados. E o que se diz aqui é que certamente estes foram mortos. Os soldados foram mortos. Por que foram mortos? Qual foi a culpa deles? Se quem botou eles para dormir foi Deus. Você percebe que a vida é muito difícil de ser explicada? Percebeu? Que a vida é muito difícil de ser explicada e ela é muito complexa. E que nós somos chamados a andar com simplicidade e com humildade diante dos mistérios da existência. No que diz respeito a Herodes, ora, chegou uma hora que Herodes estava se achando tal. E foi então vestido de traje real, assentado no trono, e o povo dizendo, é voz de um Deus, e não de homem. E Herodes disse, é mesmo, sou Deus mesmo. E no mesmo instante, o que se diz no versículo 23 do capítulo 12, um anjo do Senhor feriu por ele não haver dado glória a Deus. Aí me poupe quando alguém pega esse texto e diga, dê glória na igreja, irmão. Não, aí pelo amor de Deus, é demais, né? O dar glória aqui não é que Deus disse, bora lá Herodes, diga glória a Deus. Não, o dar glória a Deus é a aceitação da glória de quem diz, eu sou Deus. Foi morto naquele instante. E para encerrar mesmo agora, o Espírito age dentro ou age fora? Age por meio e age apesar de. E o resultado aqui, o versículo 24, no meio desse buruçu da vida, dos intrincamentos, das inexplicabilidades, dos mistérios, das perdas, o que se diz é que, entre tantos casos, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Glória a Deus por isso. Domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai ver que essa igreja reunida com os profetas e com os mestres recebem uma revelação do Espírito Santo, que diz, separai-me a Paulo e a Bernabé para uma obra que eu os tenho chamado, e a partir dali, nós vamos começar a viajar com Paulo para as cidades mais diferentes, enfrentando desafios, perigos de morte, e o Evangelho sendo semeado nas mais diferentes localidades. Mas hoje pela manhã, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. O que é que você tem que fazer para enfrentar essas inexplicabilidades da vida? Tem que ser cristão. É só isso. Ouça a palavra, viva a palavra, não fique com nenhuma neurose. Qualquer carisma do Espírito surge de forma espontânea e natural, com o testemunho do Espírito da igreja. E no mais, sejamos o que essa igreja foi, amorosa, caridosa, preocupada com o outro. E eu tenho certeza que apesar de gente ser maltratada, de alguns serem mortos, não quer dizer que a gente vai dizer assim, olha, então tudo vai dar certo. Não, a vida é assim. Mas a gente vai andar em paz. E o nome de Deus será glorificado.